Uma lembrança de quê? Hoje a minha história vem falando sobre como eu conheci a espiritualidade na infância. Meu nome é Edna Casanova, morava em Ribeirão Preto na minha infância. Meus avós vieram da guerra, da Segunda Guerra Mundial da Itália em barcos, né, navio. E meus avós foram para Ribeirão Preto. E ali começaram a família. E meus avós, eles eram católicos, mas não praticantes. Minha mãe também acabou realmente não fazendo questão de espiritualidade. O que eu lembro da minha mãe é que ela tinha uma santa na sala chamada Santa Luzia. Mas a hora que quebrou aquela santa, ela não repôs. E assim era lá em casa. Meu pai não ensinava a gente sobre Jesus, sobre a Bíblia, nada. A única lembrança que eu tinha do meu pai também é que ele sentava na beira da cama ao anoitecer, fazia o sinal da cruz 3 vezes na testa, 3 vezes no peito, 3 vezes em cada ombro e depois o sinal de vez nele. A única coisa que eu percebia, mas ele nunca me ensinou nada de Jesus, nada. E assim a gente foi crescendo, né? Sem ensinamento nenhum da palavra de Deus, nem sobre Maria, nada, de nada. Mas quando eu era criança, eu lembro que coisas marcaram a minha infância na rua. Eu passei assim perto de uma avenida, perto de onde eu morava, e vi um cartaz bem grande da volta de Jesus, de uma outra denominação, né? Até espírita. Aí a outra coisa que eu lembro é que também apareceu na minha casa um vendedor e vendeu pra gente, minha mãe na época era muito criança, vendeu um chaveiro sobre os 10 mandamentos. Outra coisa que eu lembro na minha infância era um colportor, um vendedor de livros religiosos vendendo literaturas bíblicas. Ele insistiu com a minha mãe, mas minha mãe foi bem atencioso com ela também, mas minha mãe não... Nós éramos pobres na época, minha mãe não tinha nem condições de comprar e nem interesse da parte dela, né? E aí minha vida foi assim, foi sem ensinamento nenhum de Jesus em casa. E eu lembro que uma parte da minha infância que a Igreja Batista veio fazer um trabalho com as crianças lá do bairro todo domingo de manhã, chamado Escola Dominical. E ali muitas crianças iam, eles contavam histórias, mas contava mais sobre higiene pessoal que eu lembro, e eles davam docinhos, chocolatinhos, cartõezinhos todo com brilhantezinhos, e assim eu prossegui a minha vida, sem conhecer muita coisa da palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, para falar a verdade. Mas teve uma vez que uma amiga minha, eu já com 13 anos, uma amiga minha, ela ganhou da mãe dela um livro sobre céu e inferno, e ela foi lá com um monte de criança fazer essa leitura com a gente, sobre a morte eterna, sofrimento eterno, mas era só isso, nada bíblico, assim. Era uma coisa que me chamava atenção. Outra coisa que eu lembro que eu estava na cozinha limpando a geladeira e tinha várias amigas da minha mãe sentada e elas perguntaram uma para a outra assim: será que a gente é perdoada de tudo que nós fazemos ou só perdoada daqui para frente quando conhecemos alguma coisa? Aí eu lembro que eu citei assim, nós somos perdoadas, quando nós pedimos perdão, nós somos perdoados de todo o nosso pecado. E eu era muito criança, eu não sei nem por que eu respondi dessa forma, porque eu não entendia nada. Eu senti que realmente foi Deus que usou a minha boca para falar isso para aquelas pessoas que estavam ali com a minha mãe. Um dos momentos mais importantes para mim foi quando nós tínhamos uma turma de amigos, já comentei aqui, né? E nessa turma tinha uma adventista, ela estava meio que afastada na fé, né? Ela chamava Silvana Salvino. E através dela, depois que a turma se diluiu, a turma de amigos, né? Porque
jovens, né? De repente dá um atrito aqui, outro atrito lá. Esses jovens se diluíram e os jovens, muitos não tiveram para onde estar se reunindo, né? Nas amizades. E aí ela começou a me levar, a Silvana começou a me levar para a igreja. E ali eu comecei a estudar sobre o livro de Daniel e Apocalipse. E numa das partes, o pregador citou sobre Napoleão Bonaparte. E ali, quando ele falou aquele nome, eu comecei a ligar. Puxa, esse nome eu estudei na minha escola. Quer dizer que a Bíblia tem alguma coisa a ver com a história do mundo. E aí eu percebi que o Espírito Santo naquele momento começou a me despertar sobre o que realmente era a palavra de Deus. E dali eu comecei a frequentar a igreja adventista durante mais de um ano. Nunca tomei estudo bíblico fora, mas eu aprendi todinho ali na própria igreja, era a igreja adventista da Lapa de Ribeirão Preto. Ali eu também frequentei muito essa igreja durante um ano. E aí eu me batizei com o pastor Ademir, hoje ele mora aqui no Engenheiro Coelho, aqui no Lagoa Bonita. Um homem muito bom, muito jovial na época, ele gostava muito dos jovens. E aí a gente fui tendo a minha base, né? Minha base espiritual. Hoje eu tô já com 57 anos e eu percebo que, graças a Deus, eu tenho amadurecido bastante espiritualmente. Hoje eu tenho 3 filhos, 2 netos e eu procuro passar para eles tudo que eu não aprendi, que minha mãe não passava quando eu era criança. E quando eu conheci o Evangelho, interessante, que eu não cessava de falar do sábado, não cessava de falar da volta de Jesus, sempre eu estava atenta a distribuir folhetos e tudo mais. Eu realmente não cessei até hoje de falar da volta de Jesus. Então essa é a minha história, espero que realmente vocês entendam e procurem falar para os seus filhos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje a Silvana, a Solange é a irmã dela, né, que mora aqui comigo no mesmo bairro. Hoje a Silvana está nos Estados Unidos, ela não está mais na nossa igreja adventista, mas eu creio que os princípios que a mãe dela plantou, a igreja que ela aprendeu, eu tenho certeza que o Espírito Santo estará trabalhando na mente dela com a questão ao sábado e tudo mais, né? E espero e oro em Deus que ela realmente esteja junto com o povo de Deus naquele grandioso dia da breve volta dele.